Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer encontrá-los novamente. Já estamos no nosso terceiro encontro, né? E já me sinto até íntimo. Nessa aula nós vamos falar sobre vida e arte. Como que a arte se relaciona conosco no nosso dia a dia. A professora de matemática, Viviane, ela está trabalhando com vocês o tema música e arte, né? Música na matemática. Eu vou trazer essa discussão para o nosso dia a dia. Como é que você tem vivido durante essa pandemia? Aposto que você tem jogado, assistido muita série, filme, ouvido bastante música e, quem sabe, até dançado na frente do espelho. Olha, no meu caso, o que tem me ajudado muito a vencer o tédio é a arte. Sem ela, não seria apenas muito chato, mas também perigoso, já que nós estamos com as nossas emoções e as nossas angústias um tanto intensificadas. São muitos receios, preocupações quanto ao futuro, medo da morte, né? Crise financeira, o nosso ano letivo, quando volta, quando não volta, para as aulas presenciais, não é? E esses receios, eles estão aí no nosso dia a dia, a gente precisa conviver com eles, né? E a arte, ela tem me ajudado bastante. O mais engraçado é que nunca se questionou tanto a importância da arte quanto nesses últimos 2 anos. E aí vem a pandemia e nos mostra que a arte é fundamental e essencial para a nossa existência. O filósofo Nietzsche, ele diz que a arte existe para que a realidade não nos destrua. E a arte, para alguns, ela cumpre um papel apenas contemplativo, de olharmos uma pintura, uma tela e admirarmos a habilidade daquele pintor, daquele artista. Mas a arte, ela tem outras funções, ela tem outros papéis. E uma das funções dela é como instrumento provocativo. Ela está aí para nos trazer prazer, alegria, mas também nos provocar emoções, como angústia, compaixão, empatia e até mesmo repulsa. Hoje nós vamos trabalhar com o gênero poesia na nossa aula. A gente vai visitar por um blog de um cara chamado Scott Lentin. E a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre esse cara, sobre poesia, e tudo isso usando a nossa língua como maneira como instrumento, né, para se adquirir conhecimento. Então esse é o blog do Scott Lentin. Se vocês observarem bem, o título é The Art of Autism. The Art of Autism. Então, olha só, aqui tudo muito parecido com o português, né? A gente tem a arte do autismo. Então a gente já entendeu que Scott Lentin, né, ele vai trabalhar no blog dele com o tema autismo e arte. Ele é autista, né, e a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre ele. Então aqui a gente tem o nome, a gente tem no blog o que você pode descobrir, a gente tem como fazer doações. What is autism? What is autism? Então o que é o autismo? Projects, resources, né? Projetos, recursos, events, né? Os eventos que ele promove, e contact, como entrar em contato com ele. Tá bom? Vamos lá. Então, eu aprofundei um pouco mais nesse blog e descobri o seguinte. Aqui a gente tem uma foto do Scott, né? Ele está comemorando o aniversário, aqui um bolo de aniversário, velhinhas. Tem uma observação, observem bem esse blog, essa página. Olha o que a gente tem aqui. My 32nd birthday. My 32nd birthday. Aqui a gente tem 25th September. Então, a primeira coisa que a gente tem, eu vou dar uma ampliada, vou dar um zoom nisso daqui para a gente entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem é o título. This is a blog to discuss the impact autism has had on my life. This is a blog to discuss the impact
autism has had on my life. A primeira parte é facílimo, ó. This is a blog. Então, esse é um blog. A gente já entendeu. A próxima, to discuss, para discutir. Discutir o quê? O impacto do autismo onde? On my life. On my life. Então, esse é um blog para discutir o impacto do autismo, né, na vida de quem? Do Scotland Team. A gente tem aqui do lado, 25th September. 25th September é uma data, né? Então, 25 de setembro. September é o mês. My 32nd birthday. My 32nd birthday. Vocês se lembram dos números ordinais? A gente aprendeu na primeira aula. Então, esse 32nd é o 32º birthday. Então, é como ele comemorou, ele vai descrever um pouquinho como ele comemorou o 32º aniversário dele. E aqui o texto, eu retirei aí um pedaço só, um trecho só desse texto, e a gente vai discutir e ver um pouquinho mais sobre ele. Vamos lá? Então, esse é o texto. Como vocês já sabem, vocês não têm o texto em mãos, então eu vou fazer uma leitura e vocês imaginem que vocês estejam sublinhando. Vamos usar aquele recurso que a gente já faz desde a nossa primeira aula, né? As palavras que são parecidas com português, as palavras que você já conhece, as palavras que você não sabe o significado, mas que pelo contexto já você consegue entender. Enquanto eu estiver lendo o texto, eu quero que vocês descubram aí, encontrem no texto, palavras que estejam relacionadas aos membros da família. Family members. Então, enquanto eu leio, você vai procurando quais são os membros que ele vai citando aí no texto. On the weekend of August 18th, I celebrated my second year in the 30s. For the day of Saturday, August 17th, I invited my brother Brian and his wife, my sister-in-law Amanda, my brother Keith and his girlfriend Mallory, and our friends Megan and Phil Baker and Liv Fahey. We spent the day at my beach house in Marshfield to mark my new birthday. Então tem várias palavras que vocês já conhecem, nomes de pessoas, datas, não é? Olha, as palavras que estão relacionadas aos membros da família, a gente tem brother, wife, sister-in-law. Tá? Então a gente vai ver quem são essas pessoas daqui a pouco. Brother, a gente já sabe que é irmão. Né? Uma palavra muito comum no nosso dia a dia. A gente tem um programa muito famoso, né, com o nome, com a palavra brother. E aqui a gente tem a palavra sister. Só que ela não está sozinha, ela vem acompanhada de sister-in-law. Então, brother é irmão, sister, irmã. Quando eu coloco sister-in-law, ela modifica. Ela não é mais irmã, ela continua sendo da família, não é? Mas não é mais irmã. Wife é esposa. E essas duas palavras, girlfriend e friends, eles estão em vermelho porque elas não estão relacionadas a membros da família, tá ok? Girlfriend é namorada e friends é amigos. Alguns são tão mais próximos que irmãos, né, os amigos, mas não são parte da família, não são family members. Friends, amigos. Ok, vamos ver como é que fica com as palavras que vocês conhecem, aquele recurso, aquela estratégia que a gente usa sempre. Bem colorido assim, né? Então, as palavras que estão em verde são palavras que eu não preciso de tradução. Eu bato o olho e já sei o que é. Então, eu tenho aqui, ó, 18th, 30th, né? Brian, Amanda, Mallory, Phil Baker, nomes, não é? Então, eu não preciso traduzir isso. Eu sei que 18th é um número e que provavelmente refere-se a uma data. August, celebrated, mark, também são palavras que estão em azul porque são palavras parecidas com o português. Olha a quantidade de palavras que tem aqui no texto que vocês já conhecem, né? Que a gente já aprendeu em algum momento. Então a gente tem weekend,
que é fim de semana, composto de duas palavras. Ó. Week é semana e end, fim. Então, fim de semana. No fim de semana de agosto, do dia 18 de agosto, eu celebrated, parece celebrar, né? Então, eu comemorei my second year in the 30s. Então, my 32nd year, meu 32º ano in the 30s. Quando a gente tiver um número e a gente tiver esse S, quer dizer que é a década. Então, eu podia ter 90s, 80s, 90s, 90, década de 90, 80s, década de 80. E aqui ele está falando in the 30s, com esse Sinho aqui, nos seus 30 anos, né? For the day of Saturday. Então, para o dia de Saturday, um dia da semana, sábado, a gente já sabe que foi no weekend, né, no fim de semana. Então, sábado é Saturday e domingo Sunday. Então, no dia 17 de agosto, I invited. Essa é uma das palavras novas que a gente tem aqui. Invite. Invite é o verbo convidar. Então, ele convidou algumas pessoas para celebrate his birthday. Quem são essas pessoas que ele convidou? My brother, né? Meu irmão. Qual é o nome do irmão dele? Brian. And his wife. E a sua esposa. Se a esposa dele é Amanda, aqui a gente tem, ó, entre vírgulas, é um apóstolo, ele está explicando quem é a esposa do Brian, né? Ele fala, my sister-in-law. Não pode ser irmã. Então, a esposa do seu irmão, quem é? A sua cunhada. My sister-in-law, Amanda. My brother, Keith, and his girlfriend, Mallory. Então, o Scott tem dois irmãos. Two brothers. Brian, né, e o Keith. E o Brian é casado com a Amanda, que é a sister-in-law do Scott. O Keith, ele não é casado, mas ele tem uma girlfriend. O nome dela, her name is Mallory. E aí ele convidou, além dos irmãos, das cunhadas, né? Os amigos Megan, Phil Baker and Liv Fahey. We spent the day at my beach house. Esse spent é o verbo passar, gastar. Então, nós passamos o dia onde? Em Marshfield. Marshfield é onde fica a casa dele, que é uma casa de praia, ó. My beach house em Marshfield. To mark my new birthday. Então, para relembrar, para marcar, né, essa data. Tudo bem? Muitas palavras novas, mas também muitas palavras conhecidas. Esse é, então, a página, né? Nós voltamos aqui na página para vocês verem o que mais que a gente tem aqui, ó. A gente tem, vocês estão vendo? Um archives. Archives. Archives é arquivos. E aí são algumas coisas que ele vai falar nessa página. Olha, os archives dele é dividido em duas partes. Archives, categories. Tá? Então, os archives dividido em meses. Ó, September, August, May, July, May, October, May, April, February. Então, vocês já sabem os meses, estão divididos em meses e o ano. E as categories são os assuntos que ele vai descrever, que ele vai discutir no blog. Tem o 31st birthday, 32nd birthday, music. Ó, tá vendo aqui o S que eu falei? 80s. 80s music. Então, a música da década de 80, que deve ser provavelmente a música preferida dele. America, Atlantic Ocean, então o Oceano Atlântico, August, Aunt e Autism. Então, Aunt são as tias. Mais um membro da família para vocês. Então, a gente já aprendeu brother, sister, sister-in-law,
wife e agora aunt, né? Tias. Próximo assunto, Autism Acceptance Day. Autism Acceptance Day. Então, um dia de aceitação do autismo, né? Que interessante, eu não sei do que e nem como ele vai descrever e falar sobre bambu, né? Um dos assuntos que ele aborda no blog. Beach, que é praia, ele mora, né? Tem uma casa na praia, deve ter uma boa relação com o mar, então, e o mar deve ser importante para ele, por isso ele vai abordar o assunto. Também pizza. Mas hoje nós vamos falar, como eu falei, o nosso tema da nossa aula é poetry. Poetry. Poesia, tá? Então, poems. E aí a gente vai procurar um dos poemas dele, tá? E fazer a análise e entender um pouquinho melhor do que é que ele fala na poesia dele, sobre que assuntos ele fala no blog também sobre poesia, né? Olha os poemas. Temos aqui vários. Just a normal day, never knowing what to say, né? Can't you see? Ele tem vários poemas chamados Can't you see? Né? I just want to have a friend. I need the same connections in the end. Né? Então a gente vai ver um desses poemas, tá bom? Nós vamos analisar o poema Can't you see? Só que antes de falar do poema propriamente, eu quero explicar para vocês o verbo can. Can é o verbo que tem dois significados, poder e conseguir. Ele pode exprimir uma habilidade, coisas que eu consigo fazer. Por exemplo, I can play the piano. Então eu consigo tocar o piano. Mas ao mesmo tempo ele pode me mostrar, ter o significado de permissão. Então é uma habilidade ou permissão. Que sentido que é uma permissão? Quando eu falo, posso abrir a porta? Então eu estou pedindo uma permissão para alguém. Can I open the door? Can I open the door? Então eu mostro uma habilidade e uma permissão. Aqui nessa frase, I can see. I can see. Eu posso, eu consigo ver. You can see. Você consegue ver, né? Você pode ver. A forma negativa, I cannot see. I cannot see. Eu coloco not depois do can, ou eu faço a abreviação, I can't see. Tá bom? E na forma negativa com you. You cannot see. You can't see. Então é muito fácil. Recapitulando. Can tem dois significados, poder e conseguir. Ele pode exprimir, ora, habilidade, quando eu consigo ou eu não consigo fazer algo, ou permissão, quando eu peço para fazer alguma coisa, se eu posso ou não fazer alguma coisa. No texto, vocês já viram, eu já falei para vocês, que o poema se chama Can't you see? Can't you see? Ele faz uma pergunta, está aqui o ponto de interrogação, e ao mesmo tempo ele utiliza a forma negativa. Então ele está fazendo a pergunta da seguinte maneira: Can't you see? Você não consegue ver? Você não pode ver? Né? Vamos ver o que ele quer que a gente veja. Né? Esse é o poema. Can't You See, by Scott Lantin. A gente vai, eu escolhi alguns trechos do poema para a gente fazer a análise e a gente não vai lê-lo todo não, tá? Can't you see? Can't you see? I just want to have a friend. Can't you see? I need the same connections in the end. Can't you see? I want a good job. Can't you see? I need to have stability, independence, and be part of the general mob. Então aqui quando a gente tem esse colchete, esses três pontinhos, é que tem continuidade, né? Então o poema continua, a gente vai fazer a análise desse trecho. Can't you see? A gente já entendeu que você não consegue ver. O que o Scott Lantin está querendo nos dizer hoje, através da sua poesia, né? Can't you see? Você não consegue ver? E a gente precisa relembrar de algumas coisas. Primeiro que ele é autista, né?
Então, o que será que ele está querendo nos mostrar? I just want to have a friend. Então, aqui, a gente tem várias palavras que são parecidas com o português, tem várias palavras que a gente já conhece, e aí a gente vai fazer uma análise desse poema, parte a parte, desses versos. Olha o tanto de palavra que provavelmente vocês já conhecem, né? A gente tem connections, conexões, stability, dependence, part, general. Então, essas palavras aí são fáceis, a gente consegue reconhecer rapidinho. O nosso problema está aqui, ó, nesses em laranja, né? Vamos ver o que ele está nos dizendo. A primeira verso, I just want to have a friend. Hoje quero fazer um exercício com vocês, a gente vai sempre escolher duas opções, uma em duas opções, tá? I just want to have a friend. Então, geralmente a nossa leitura se dá dessa maneira. Eu estou lendo um texto, aí de repente eu me esbarro em alguma palavra que eu não sei o que é o significado. E aí eu continuo lendo, mas ainda fica aquele buraco ali. Vamos tentar identificar pelo contexto hoje. Tá? A gente pode simplesmente olhar no dicionário, jogar num tradutor, né? Hoje a gente tem a possibilidade, e eu estou ajudando vocês, então, de escolher a melhor das opções. I just, eu apenas. I just want. Então, eu apenas quero o quê? Um amigo? Ter um amigo ou ser um amigo? Então, o verbo have é o verbo ter. O verbo be é o verbo ser, tá? Então, aqui eu tenho I just want to have a friend. Eu apenas quero ter um amigo. Esse é um dos anseios dele. Então, você não consegue ver? Can't you see? I just want to have a friend. Próximo verso. I need the same connections in the end. I need the same connections. The same significa as mesmas, os mesmos. Então, eu o quê? Preciso ou eu quero? Quero, a gente já sabe que é o verbo want. Então, não pode ser quero. Né? Então, vai ser o quê? I need. Eu preciso. Eu preciso das mesmas conexões. No fim de tudo, né, a sua vida e na minha vida, no fim de tudo, a gente precisa das mesmas relações, das mesmas necessidades, né? Nós temos os mesmos objetivos. I want a good job. I want a good job. Então, eu quero um bom job. Trabalho ou estudo? Trabalho, né? Então, eu quero um bom trabalho. I want a good job. Esses são trechos do poema que a gente analisou, né? E que falam um pouco das necessidades do Scott, que é uma pessoa tão normal quanto eu, quanto eu e você, né? Que quer um bom trabalho, que quer ter amigos, que precisa de relações, das mesmas relações, né, sociais. I need to have stability, independence, and be part of the general mob. I need to have stability. Então, eu preciso ter estabilidade, independence e dependência. E aqui tá vendo, ó, o verbo be, que eu falei para vocês agora, que é o verbo ser. Ele tem dois significados, ser ou estar. Quando tem uma palavra que tem dois significados, a gente tenta preencher esse espaço com as duas possibilidades e aí a gente vê qual que fica melhor, né? Então, eu preciso ter estabilidade e dependência e ser parte da multidão ou estar parte da multidão. O melhor aqui e ser parte, né, da multidão e fazer parte desse grupo. Esses desenhos pertencem a uma grande amiga chamada Natália, e quem olha assim pensa que ela já é uma artista a longa data. Ela começou apenas há pouco tempo, nesse período de pandemia, de isolamento social, ela resolveu colocar em prática um dos seus sonhos, que é pintura. E aí ela começou a fazer um curso
tudo online, tudo por ela mesma, e ela começou a pintar. Então esses daí são alguns dos desenhos, das pinturas dela em aquarela. Olha isso, tudo recente, não tem muito tempo. Se a gente fizesse uma análise, ainda que muito superficial, das pinturas da Natália, a gente veria que ela está utilizando da pintura para expressar, para mostrar algumas das suas emoções. E a gente percebe que ela está se sentindo muito fechada, trancada, né, dentro do apartamento, dentro de casa. E por que a gente sabe disso? Porque ela quer a liberdade, ela quer o céu, ela está pintando pássaros, barcos, né? Então ela quer sair, ela quer rua. E eu a conheço muito bem e sei que isso é verdade. E você? What can you do? What can you do? O que você consegue do? É o verbo fazer. What can you do? Lembram do verbo can? Do verbo poder e conseguir como habilidade? Né? Então, o que você consegue fazer? Você está aproveitando esse período de isolamento social para você treinar, aprender algum hobby, ou começar algum hobby, ou uma habilidade sua? Eu até tinha colocado um desenho meu aqui, que eu fui desafiado a fazer, mas melhor não passar vergonha. Então, vamos seguindo e perguntando, what can you do? Can she paint? Olha, Natália, vamos perguntar, can she? Toda vez que a gente vai fazer uma pergunta, né, a gente faz a pergunta invertida. A gente coloca o can primeiro e depois segue o restante da frase. Então, can she paint? Isso é uma pintura. Então, paint é o verbo pintar. Né? Can she paint? Se a resposta for positiva, você vai dizer, yes, she can paint. Yes, she can paint. Se a resposta é negativa, é no, she cannot paint. She cannot paint. Ou she can't paint. She can't paint. Scott Lantin. Can Scott Lantin write poems? Write poems. Então, poems é poesia, poemas, né? E write é o verbo escrever. Então, o Scott, can Scott write poems? Se a resposta é positiva, yes, he can write poems. No, he cannot write poems. E aí que eu podia colocar também na forma abreviada, he can't. Tá bom? E esses garotos aí? Can they play an instrument? Can they play an instrument? Yes, they can play an instrument. No, they cannot play an instrument. They can't play an instrument. Bom, how to survive a pandemic. Nós vamos agora aprender. Olha, nessa aula a gente já aprendeu sobre gênero, poesia, a gente já viu o blog, a gente já viu o verbo can com habilidade, com permissão. E agora a gente vai aprender um pouquinho a forma do imperativo. Imperativo é quando eu dou uma ordem, tá ok? Então vocês vão assistir um videozinho agora, e esse vídeo são várias mostras de rua, né? Como a arte de rua, o grafite especificamente falando, e essas obras, esses murais, elas estão nos dando conselhos de como survive a pandemic. How to survive a pandemic. Então, survive é o verbo sobreviver. Como é que nós sobrevivemos a uma pandemia? How to survive a pandemic? Be optimistic. Plan your day. Don't waste your time. Learn something new. Get back to your old hobby. Exercise at home. Call your friends. Be supportive. Keep calm.
books. Pessoal, então nessa aula nós aprendemos sobre poesia, sobre blog, né? O verbo can, né? Nas suas diferentes formas de ser usado, tanto como permissão como habilidade, né? E a importância da arte no nosso dia a dia. Se você acha que arte é algo apenas para um grupo de intelectuais, não, a arte está no nosso dia a dia, faz parte do que a gente assiste, do que a gente ouve, até mesmo na colcha de retalho que sua avó te deu de presente. Então, viva a arte e espero que você se relacione com ela da melhor maneira e que te faça sentir cada dia mais leve. Uma boa semana para vocês, um forte abraço.